Shalom Adonai, queridos. Bem-vindos a mais um podcast, especialmente feito para você. Um podcast que sempre traz pessoas de bem, pessoas excelentes, para que você possa ir para um próximo nível. Então, hoje eu estou com o prazer de ter aqui dois amigos meus, que a gente tem acompanhado eles desde quando eles chegaram aqui em Toronto, e tem feito diferença aqui nesta cidade. Eu estou falando do pastor Fran e da pastora Gil. E eu queria já jogar a bola para vocês. Eu quero que vocês falem um pouco para vocês ah, qual é a igreja, que fala um Uhum. pouco sobre o seu ministério, sobre o que vocês estão fazendo. Bom, meu nome é Fran Ciran, né, completo. O pessoal me chama de Pastor Fran. Nós somos casados há 30 anos, estamos indo para o 31º ano de casados agora. Nos conhecemos em São Paulo, nasci no Brasil, no estado do Maranhão, mas a minha vida adulta toda no estado de São Paulo. Minha mulher também, a fase adulta quase toda viveu no estado de São Paulo. A gente está aqui, a gente viveu em São Paulo quase que por 28 anos, mais ou menos, né? Eu, 26. 26 anos nós os dois sempre tivemos um chamado, né? Chamado para o ministério, para missões. Mas isso já para mim desde a minha conversão. Nós estamos aqui, plantamos a Igreja Videira aqui em Toronto, né? Mas foi resultado de um chamado para pregar o evangelho fora do Brasil, para outras nações, para outros povos. E para mim pessoalmente, o meu chamado aconteceu quando logo depois que eu me batizei. Já comecei a ver aquela coisa de dentro que eu não sabia de onde que era que vinha, né? E a gente não sabe bem por que tem esses desejos. E eu tenho o desejo mesmo tinha desde novo convertido, desde que encontrei com Jesus. Fui criado num lar, digamos que meio que evangélico. Minha mãe se converteu quando eu tinha cerca de 12 ou 14 anos. Mas eu fui de fato batizar aos 20 anos. E depois dos 20 anos, a gente então começou a sentir um fogo no coração para fazer missões fora do Brasil. Amém. E eu queria casar com uma missionária. E eu dizia, eu quero casar com uma missionária loira de olho azul. Oh, that's Eu it. dizia olho azul, mas ela tem olho verde. Demorou muito, que ficou só verde. E Deus sempre colocou no meu coração essa oração, né? Esse desejo de estar fora do Brasil, de casar com uma missionária. Nosso chamado ficou ali meio que reservado ao Brasil durante mais de 20 e poucos anos, né? A vida deu outro rumo, mas a gente sempre tinha no coração a chama acesa, né, para pregar fora do Brasil. Inicialmente era a África, a gente tinha um desejo de África e algo com países não países perseguidos e tal. Mas quando nós viemos em 2019 aqui no Canadá, 19, né? Visitar os nossos filhos que já moravam aqui, estavam aqui há alguns meses morando e tal. Eles vieram com o propósito de fazer intercâmbio, não foi para missões. E a minha filha recém-saída do ensino médio, do high school no Brasil, a gente veio então visitá-los e aí chegou aqui, a gente viu esse país maravilhoso, cheio de culturas e povos e Babel. aquela Babel, né? E isso chamou muito, e tocou nosso coração. Tocou de fato assim o meu, mas a gente teve que ter paciência para ouvir Deus falar de fato, direcionar. Não sei se eu estou atropelando, avançando muita coisa. Não. Mas, assim, eu acho que é um desafio, né? Depois eu falo mais dos desafios, mas eu sei que muitas vitórias já vieram e Amém, vão vir amém. ainda. A gente tem, assim, certeza das promessas de Deus, são maravilhosas, Amém. são promessas grandiosas. Eu não sei se... Eu tenho uma certeza que a promessa ela tem dois lados. Tem um lado daquele que lança a promessa, né? E tem um lado daquele que recebe e acolhe a promessa. Toda promessa ela é meio que condicional, eu vejo. Eu creio, Né? desse Ela é jeito. meio condicional. Você recebe a promessa e você então acolhe no seu coração e anda de acordo com a promessa. Né? E nós temos muitas promessas para esse país, de alcance de milhares, né? De milhares de vidas. É até uma responsabilidade muito grande falar isso aqui. A nossa igreja é uma igreja, uma comunidade pequena ainda, né?
mas nós temos edificado lutado e avançado no discipulado de futuros líderes, Amém. Eu creio futuros nisso. pastores, futuros homens de referência nessa nação, né, em nome de Jesus. Amém. Pastora, fala um pouquinho aí Fiquei do seu pensando, chamado. fiquei pensando nessa, né, de alcançar milhares. E semana passada eu estava conversando com uma outra pastora amiga nossa também, pastora Solange, e eu falei para ela, olha, os homens se impressionam com números, né? Nós buscamos números. Na verdade, não há uma incoerência em você gostar de quantidades e de volumes e de coisas grandes, porque o nosso Deus é grande. Amém. Tudo de Deus é grande, né? Se você fala nas águas, então quando você começa a ver, vamos navegar, né? Vamos navegar. Tem aqueles que ficam só na margem, mas tem aqueles que vão para o profundo oceano e são muitas águas. Ou seja, Deus fez isso, tudo com muito grandioso, uma extensão imensa de água. Se você fala de florestas, você tem as maiores florestas, né? Coisas muito grandiosas, árvores de toda espécie, do tamanho. Se você fala do céu, são os céus dos céus, ou seja, tudo de Deus é muito grande. Tudo é de uma grandeza assim que você não consegue medir e nem contar. Então, Deus, o nosso Deus, é um Deus grande. A gente canta para as crianças, né? Meu Deus é um Deus grandão. Mas é um Deus também muito individualista, né? Ele tem tudo no controle da sua mão. E às vezes nós queremos muito ser impressionados e impressionar com números. Mas pensando nessa questão dos milhares, eu falei com ela: presta atenção, Deus usou a filha de Faraó para treinar só um homem. Então ele foi treinado por uma princesa, né? Teve ali duas mães, a herança da cultura hebreia, que é a herança espiritual, e de toda a cultura egípcia, porque aquela princesa só treinou um único homem para Deus. Então, quando você olha para isso, você fala: uau, eu não tenho como mensurar, quando Deus me dá uma promessa de milhares, o que eu tenho que fazer. Ou seja, eu tenho que ser fiel com todos aqueles que chegarem até a minha mão, porque eu não sei a partir dali o que Deus vai fazer. Então, quando Deus te dá uma promessa de milhares, mãe de milhares, né, pai de multidões, nem sempre você vai ver essas multidões aos seus olhos aqui, né? Porque nós vamos com certeza ver isso e a extensão dessa obediência é na eternidade. Porque às vezes você vai treinar um Moisés e ele vai salvar o povo, ele vai conduzir, ele vai fazer coisas grandes, né? Então, eu continuo crendo. Essa foi a palavra que Deus nos deu. Eu não tenho dúvida de que tudo o que ele fala, ele cumpre. Amém, Amém? amém, amém. Queridos, eu não sei se vocês pegaram aí, tem bastante chaves aqui que eu já queria começar aí passando aqui pro pessoal, né? A primeira coisa que eu vi aqui, que o Fran falou, que eu gostei bastante, é que a promessa é condicional. E eu creio nisso. Então, muitas vezes você fica reclamando e fala assim: mas eu recebi uma promessa. Mas deixa eu te falar, você fez sua parte? Porque Deus nunca falha. Ele está sempre pronto para fazer a parte dele. A questão é que, para poder ressuscitar o Lázaro, é você que tem que remover a pedra. Yeah. Então, se você vai olhar, a gente não está falando nada que não está na Bíblia. Uhum. Toda promessa que foi feita a Israel tinha uma condição. Toda promessa profética que foi feita a indivíduos, se você fizer isso, eu farei isso. Uhum. Então tem que ter Deus pode fazer de outra maneira? Pode. Uhum. Mas para que ele vai fazer tudo se ele nos deu livre-arbítrio, né? Então, essa é muito legal, condicional. Então, presta atenção aí, gente. Muitas vezes é você que está matando seu chamado. Muitas vezes é você que está enterrando o seu talento. Você lembra da parábola dos talentos, ok? Uhum. Outra chave que eu gostei bastante, e isso é uma coisa bem forte na videira, que eu gosto muito, que é a questão de trabalhar em célula. Porque trabalhar com célula é você treinar líderes. Uhum. E, ao mesmo tempo, trazer gente que nunca entraria numa igreja. Eu gosto muito disso, muito legal. Temos que preparar líderes. A pastora já falou uma coisa aqui que eu gostei bastante. Ela falou sobre o tamanho de Deus, né? Então, Deus é infinito em tudo que faz. Quem coloca limite somos nós, não é Ele. Então, se você pensa que você está no lugar
por culpa de Deus, não, é por sua culpa, porque ele vai te dar de acordo com a capacidade de administração. Está escrito lá na parábola dos talentos. Ele deu de acordo com a capacidade de cada um de administração. Quem recebeu um tinha capacidade de administrar um, mas por preguiça não fez. Mas quem recebeu dois, tinha. E o que é lindo Exatamente. nisso é Segundo a sua capacidade, né? que pode dobrar a capacidade. Multiplica, né? Então, isso é. E outra coisa que você falou que eu gostei muito, que eu escutei há 2 semanas atrás, ok? Que é sobre a questão dos milhares. Porque muitas vezes o que acontece? Nós estamos esperando os milhares. Mas se a gente for um pouquinho atrás, lá na Bíblia, fala que tinha milhares. Deus mandou eles beber água e separou o quê? Só 300. 300. Então, eu estava ouvindo isso do Rony Chaves, não sei se vocês já ouviram falar. Conheço. Ele veio aqui as 2 semanas atrás, a gente estava junto. Estava aqui? A gente estava junto. Nossa. Muito legal. Então, ele falou justamente isso. Isso me desafiou, porque muitas vezes a gente fica esperando os milhares, mas Deus já nos deu os 300. Yeah. E Deus trabalha com os 300, porque ele quer mostrar que é ele, não é nós. Exatamente. Se a gente for com os milhares, qual é o efeito que vai ter? Não é? Então é isso. Vamos trabalhar com os 300 que Deus já te deu, ok? Para de ficar buscando quantidade, igual ela falou, com propriedade. Busca qualidade. Vamos treinar líderes, igual já foi falado aqui. E a última aqui para terminar, Abraão. Você falou sobre visualização. A palavra em Hebreus vai falar ali que Abraão, pelos olhos da fé, ele viu uma multidão que era como areia. Ele não chegou a ver. É isso mesmo. Ele só tinha ali o quê? Isaac, que até Ismael tinha ido embora. Mas pela fé ele viu. Deus deu um. Então, queridos, pega a chave. É isso que a pastora falou. Excelente, assina embaixo. Que é isso, que muitas vezes você está querendo olhar com os olhos da carne. Você sabe por quê que... Pastor, tinha uma vez que eu estava vindo de uma reunião de oração. A gente fez uma célula por 10 anos num lugar. E teve um dia que o Espírito desceu tão gostoso. Sabe quando tá tão gostoso que você não quer abrir o olho? Sei. Eu estava dirigindo, vindo para casa, era acho que umas 3 horas da manhã que o negócio acendeu. A célula pegou fogo lá. Eu parei no sinal e eu tava assim, sentindo aquela Shekinah tão gostosa que eu fechei o olho no sinal. Eu tava doido para encontrar o sinal fechado. E eu fechei o olho e o Senhor falou assim: você sabe por que você fecha o olho para poder orar? Eu falei assim: não, Senhor, eu já ouvi muito, mas o que vem de ti é superior. Ele falou: porque quando você fecha os olhos da carne, você abre do Espírito. Então é isso, vamos aprender a olhar nos olhos do Espírito. Para de ficar querendo olhar pelos olhos da carne. Nós não somos daqui, ok? Agora eu quero que vocês falem um pouco. Você falou sobre o seu chamado. Eu quero que vocês falem o que trouxe vocês aqui. Você já deu uma Eu dei uma dica, pincelada. sim, uma pincelada, mas eu quero que você seja específico. O que é que te trouxe aqui? Eu sei que seus filhos estavam aqui e você veio passear e ver. Mas o que é que te segurou aqui para poder falar assim, não, Senhor, foi aqui mesmo que eu te plantei? Essa é uma excelente pergunta. Eu até na apresentação eu esqueci de falar a minha idade, eu tenho 54 anos e tenho 2 filhos, um de 29 e a menor que tem 24, a mais nova, tem 24, a caçulinha, né? Ela foi agora, inclusive, tem um chamado missionário também. Amém. E foi praticar missões, foi desenvolver trabalho missionário lá nos Estados Unidos, com jovens de escolas americanas Amém. perdidos, né? Trabalhar com um evangelismo direto lá no miolo do problema. Lá nos Estados Unidos, como aqui também, né? Que o grande problema acontece nas escolas. Nas escolas que, na verdade, nos lares, né? Mas a escola, ela é um parceiro para levar, hoje em dia, para drogas e coisas do tipo. E ela vai levar, ela está indo com um trabalho missionário com uma missão específica chamada PAIS, P-A-I-S, e o trabalho deles é focado em estudantes. Amém. Então ela atendendo também esse chamado, o fogo é o mesmo DNA, né? E glória a Deus, faz o que? 1 semana e pouco? 2 semanas que ela foi, né? Foi na quarta-feira da outra semana, né? E então são 2 filhos que vieram para cá, mas o nosso chamado para o Canadá, ele é na verdade para nós o segundo passo de um chamado, como eu disse, um chamado geral, que era para fazer discípulo de todas as nações, que nós tínhamos. E quando nós nos conhecemos, nós tínhamos certo que ela queria casar com alguém que tinha um chamado. E eu também. Ponto.
basicamente. E quando deu, e Deus me trouxe ela na minha casa, com a minha mãe. Minha mãe que apresentou ela para mim. Legal. Né? Então, assim, foi um negócio muito de Deus. E quando eu a vi a primeira vez, eu disse, sem conhecer, sem saber o nome, sem nada, eu falei, vai ser minha esposa. Amém. E, assim, eu tenho testemunha. Então, assim, nossa unidade no Espírito gerou esse processo todo. Claro que há coisas no caminho que vão, barreiras, dificuldades, problemas que vão surgindo, mas se a gente acolher a promessa, como eu disse antes, isso acontece. Então, Amém. nosso caso com Toronto, com o Canadá, surgiu quando nós viemos, como eu disse aqui, e aí nós voltamos para o Brasil. Eu tinha uma carreira no Brasil, um trabalho no Brasil de 26 anos no órgão público, que era, assim, para mim, um trabalho muito bom, né? Assim, financeiramente, era até com status, né? Assim, se precisa pegar um status, né? Mas quando nós viemos, começou a mexer muito, eu tive que voltar para o Brasil e pedir para a minha diretoria para saber, olha, eu posso pedir uma licença? Primeiro eu comecei conversando, eu tinha 3 desafios, o chamado, o trabalho, a questão de provisão, para largar tudo e vir para cá, e tinha também a liberação da igreja. Então, isso tudo Deus foi alinhando. Mas, nesse processo, nós pedimos confirmação de Deus. Amém. Né? A confirmação veio dos canais que tem que vir. Nossos pais, nossos superiores de trabalho, pessoas de trabalho, de pessoas que nos lideram na igreja, nossos líderes, nossos pastores na igreja. Inicialmente não foi difícil, mas fomos orando e as coisas foram caminhando e Deus foi liberando todas as áreas, financeira, provisão, de tudo que precisava e tal. Então foi assim um trabalho que a gente começou a sentir esse fogo e falou, não, agora Deus é contigo. Porque a gente falou assim, Senhor, a gente está disposto, mas agora os milagres é com o Senhor. Amém. Então várias dessas barreiras eram coisas quase intransponíveis, porque eu tinha que me exonerar do tribunal, eu tinha que largar tudo. Eu tinha que largar casa, tudo no Brasil, e a gente tinha que vir. E a coisa foi muito rápida. Do tempo que nós viemos aqui para visitar o Canadá e voltar para o Canadá em definitivo, foi 7 meses. Cerca de 7 meses. Viemos aqui em maio, voltamos em dezembro de 2019. Sem ainda um projeto muito claro, só o chamado de Abraão, vai. Né? Era o chamado de Abraão, aquela coisa ainda meio sem muita clareza. O fato é que nós tínhamos uma certeza, a gente queria vir para cá, e o chamado era para vir para cá, para plantar uma célula, um grupo pequeno, e a partir daí ver o que Deus ia fazer. Amém. Basicamente era isso. A nossa liderança no Brasil inicialmente falou, olha, pensa, ora, porque isso aí está meio, né, parece precipitado. Mas a gente foi orar, falei, pastor, vamos orar, vamos jejuar e tal. E depois a gente foi conversar com a nossa liderança no Brasil, mais claramente com a nossa liderança regional, e isso foi liberado, porque o pastor identificou que a gente tinha realmente chamado genuíno, e falou, olha, vamos para lá, planta a igreja, a célula, Amém. vai virar uma igreja, e a gente vai estar abençoando vocês, e até depois indo lá e formalizando isso. E aí foi tudo sendo liberado, Daniel, tudo foi liberado, graças a Deus começou a dar os canais para a gente, as pessoas certas, e chegamos aqui em dezembro de 2019, como eu disse. 2 meses antes da pandemia estourar. Se a gente tivesse pensado mais, tipo, vamos pensar, vamos projetar, vamos não sei o quê, estaremos lá até hoje. É verdade. Então, a gente seguiu aquele impulso inicial, sabe? Aquele impulso. Eu já era um maduro, né? E com experiências com Deus, com vida com Deus, ela também tinha sido missionária na Jocum durante alguns anos, na juventude. Então, nós acreditávamos que estávamos preparados. Na verdade, foi engano, porque ninguém está preparado, né? Mas a gente crê que Deus vai Amém. moldando as coisas, foi moldando. Eu não sei se essa é a sua pergunta. Não. Mas essa questão de você vir e você obedecer ao chamado e ser pronto para obedecer, no futuro não só impactaria nas nossas vidas. Tipo, como ele falou, se nós não tivéssemos vindo em dezembro de 2019, talvez estivéssemos lá até hoje. Porque foi 2 anos Mas de não pandemia, era- mais de 2 anos, né?
Com certeza. E a questão que eu vejo é que o impacto não seria só no nosso chamado. Porque muitas vezes a gente atrasa, né? A gente atrasa. Mas a gente atrapalharia o chamado e o futuro dos nossos filhos. Olha aí. Por quê? Porque uma vez que a pandemia tivesse começado em 2020 e eles estivessem aqui, porque eles já estavam aqui, já fazia um ano, e nós estivéssemos no Brasil, a gente não os deixaria aqui em hipótese alguma. Então, a gente os faria voltar para o Brasil também, como aconteceu com muitos jovens, com muita gente, que o medo apavorou, que as pessoas elas enterraram os sonhos, os projetos, porque a pandemia realmente trouxe um pânico geral, e as pessoas voltaram correndo para os seus países, para junto dos seus parentes, e porque o medo tomou conta. Sem dúvida, nós, né, o tipo de pais que nós somos, eu, né, principalmente eu como mãe, eu jamais deixaria os meus filhos longe de mim numa situação daquela, independente se fosse por 30 dias, 60 dias, 3 meses, ainda mais, porque como a gente não tinha noção do quanto se estenderia. Então, sem dúvida nenhuma, o futuro deles, o chamado deles, o que Deus tinha também para eles nessa nação, teria sido comprometido se nós não tivéssemos respondido pontualmente. Então, depois que você tem filho, depois que você é responsável por outras vidas, a gente não pode mais responder só por nós mesmos. Eu vou pensar em mim, eu já criei, agora está na hora de eu olhar para mim, eu vou fazer o que eu quero, que era o nosso caso. Nós já tínhamos, como pais, cumprido ali, basicamente, a nossa tarefa de criá-los, né? O Cris já veio para o Canadá formado, a Bela já estava tudo certo para ela voltar para o Brasil, fazer medicina veterinária. Também, se ela queria fazer aqui, a gente tinha condições, era tranquilo. Então, a gente podia perfeitamente falar, nós já cumprimos a nossa etapa, a nossa obrigação até aqui, agora a gente vai viver a nossa vida. Só que a gente sabe da nossa responsabilidade diante do Senhor. O Senhor nos entregou 2 vidas para gerar, criar, educar e formar para Ele, para cumprir o propósito dele. Amém. Então, você não pode mais simplesmente responder, já cumpri, eu vim até aqui, agora daqui para frente se vire. Não, eu acho que eu falo muito sobre você ter começo, meio e final das coisas, né? E eu queria só lembrar um negocinho que eu anotei aqui, lá do nosso primeiro comentário, que você falou das condições de Deuteronômio, né? Mas nós estávamos falando lá da época da lei, da antiga aliança. Se você ouvir, se você obedecer, se você seguir, se você é isso, se você se, então, né? Então você tem todas as bênçãos, todas as promessas, toda a proteção, toda a prosperidade, se e então. E a gente traz essa confusão para a nova aliança. Tem gente que diz que na época da graça não tem mais nada da lei. Existe uma lei, sim, que permanece no Novo Testamento, na época da graça, na nova aliança. Agora a condição é se você crê. Então, se você crê, tudo é possível se você crê. Então, é possível você ensinar liderar se motivar por crendo que daquele pode vir os milhares, ou você simplesmente se desmotivar e falar assim, só tem esses. Quantas vezes você vai fazer uma reunião de célula, você vai preparar um culto, você vai pregar numa igreja, você faz uma conferência e você fica esperando os milhares, eles não chegam. E a motivação de quem vai servir, de quem vai fazer o louvor, de quem vai pregar, ela é regida pelo número de espectadores que estão ali. Né? Se está uma grande multidão, se as cadeiras estão todas preenchidas, você realmente vibra, você louva com intensidade, você prega com fervor. Mas se tem um número menor de pessoas, se tem metade das cadeiras preenchidas, você tem ali 10% das cadeiras, você fala assim, só tem esses mesmos. E a gente costuma dizer, ninguém veio. Mas se você tiver esse vale a tua motivação, vale a tua entrega, vale o teu fervor, vale o teu melhor. Porque você não sabe o que Deus vai fazer com aquele Verdade. Né? Então, eu acho muito precioso isso Só de fazer você. mais um acréscimo também no que você falou, um esclarecimento, né? Quando ela falou, né, a condição na nova aliança, para nós hoje, que estamos debaixo da graça, né, a igreja, né, a condição é crer. Mas o crer, ele tem uma parte que é o agir. Agir, exatamente. Então, todo o que crê
age conforme a sua Sua fé. fé. Exatamente. Né? É uma ação completa. Yes. Exatamente. Então, como Paulo diz, a fé sem obras é morta. Mas Tiago diz, me mostra a tua fé que eu te mostro minhas obras. É. Né? Então, Um completa não há o uma outro. confusão entre as duas coisas, são completas. Sim. E a questão do chamado também, como você está falando agora com a audiência, a respeito de quem tem um chamado, uma promessa, e não age conforme a promessa, de fato não crê. Né? Porque a fé, ela de fato ela tem um resultado prático, ela tem uma atitude. E isso nós podemos levar para todas as áreas da vida. Trabalho, relacionamento, e a mesma coisa como eu comentei a respeito dela quando eu olhei. Falei, essa é minha esposa. Porque ela se encaixou no padrão que eu estava pedindo para Deus. E Deus trouxe ela na minha casa. Aí eu falei, pronto, é essa. Então posse logo. Tomei posse. E aí já, alguma atitude, minha mãe já rolou uma conversa ali, conversei com ela e pouco tempo depois a gente estava então iniciando o relacionamento ainda, né, muito ainda embrionário, para depois a gente casar. E 1 ano e meio depois a gente casou. Amém. Mas 2 anos e meio. 2 anos e meio. A mulher tem melhor memória para relacionamento. Datas. Amém, queridos. Tá vendo? Que papo legal, gostoso. Olha só, de novo, vou trazer algumas chaves aí que foi dada aqui. Não sei se vocês pegaram. Então, meu trabalho é esse, é trazer chaves, porque você sabe, a vida é feita de portas. E para ter acesso às portas, você tem que ter chaves para entrar. E tem muitas pessoas que não entendem esse princípio. E por isso que não muda de nível. Está sempre lá parado e não sai do lugar. Agora, se você quer crescer, preste atenção. Comece a anotar. É o que eu faço o tempo todo, sabe? De primeiro eu anotava muito no meu papel. Mas aí você perde. Daí eu Uhum. peguei o iPad, que aí não Isso aí. tem como você perder. Joga na sabe? nuvem, já era. Então, assim, eu aprendi assim, muito isso. Eu já falei isso aqui antes. Eu estava com o pastor Hernandes Dias Lopes, a gente estava tomando um café. E eu falei uma coisa para ele guardanapo e um papel. Espera aí. E anotou. Ele falou, se eu não anotar agora, eu posso esquecer. É isso aí. Isso foi bom. Então, assim, se o Hernandes Dias Lopes andar Você anotando... anotou, ele anotou. Ele anotou. Anotou o que você Eu falou. aprendi com aquilo. Eu falei, se ele anota, quem sou eu para não anotar? Quem né? somos nós, né? Então, assim, só trazendo aqui essas chaves aqui. A pastora falou muito bem. Ela falou aqui sobre a questão, e o senhor também falou muito bem, falou sobre a questão de Tiago e Paulo, né? E há uma confusão, fala que é uma controvérsia. Não, Não. é um complemento, né? Nós não fazemos boas ações para ser salvos. Nós fazemos boas ações porque somos salvos. Yes. É porque nós somos isso e a gente não sabe fazer outra coisa. O pé de manga dá manga por quê? Porque não sabe dar maçã. Vai dar outra coisa. E assim E é somos natural. nós. É isso aí. É natural, tem que fazer, tem que surgir. Então, a gente vai conhecer a árvore pelo quê? Pelos Do fruto. frutos. É, que está Uhum. escrito. Não precisa forçar. Sai natural quando você é, ok? Uma das coisas que eu gostei muito que você falou, Fran, foi a questão pedir confirmação. Eu acredito muito nisso. Eu aprendi com o Gideão, eu peço 3 confirmações para não ter complicação. Eu pedi 3. Exatamente, 3 também. Porque 2 pode ficar empatada, a terceira desempata, não é isso? E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Então, eu peço sempre confirmação. E eu fico, assim, um pouco, assim, desapontado quando eu vejo, e você vê, vocês vão... Muitos líderes, pastores que chegam aqui e falam assim, cheguei. Eu falei assim, mas o que é que você chegou? E aí, Meu coração, recebi uma profecia, mas você colocou em prova. Uhum. Uma das coisas que a gente tem que entender sobre a profecia é que há uma grande diferença entre o profeta antigo e o profeta novo. Jesus foi ali o marcador que separou. Eu costumo falar isso direto, mas isso é muito importante, querido. Da cruz, né? Ali, até Jesus, eles estavam formando a palavra. Uhum. Então, o que era para ser feito e ser colocado na palavra estava sendo formado. Deus falava através dos profetas, no qual ia virar a palavra dele. Entendeu? E quando o homem queria falar com Deus, ele ia no sacerdote. Então, tinha isso bem definido, porque não tinha essa interferência do Espírito Santo, que não tinha bem ainda. Mas depois que veio o Senhor Jesus, a gente não pode mais adicionar nada à palavra. Exatamente. Pelo contrário, a gente tem que viver embaixo da palavra.
Paulo explica isso muito bem. Os bereanos eram muito mais nobres porque verificavam o que ele Ele estava dizia se falando. estava em consonância com a Ele está palavra, né? falando de Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento. É. Então, assim, queridos, preste atenção, não corra atrás de profetadas, Uhum. ok? Olhe, a profecia, ela veio, via de regra, ok? Você pode ver. Deus coloca a semente no seu coração e a profecia vem para ativar aquela semente. Sempre, sempre. Primeiro é com você. Entendeu? Então, assim, não fique procurando coisas impossíveis. Uhum. Vai buscar no pé do Senhor, que Ele é a fonte limpa. Pare de ficar comendo lavagem. O que que é lavagem? Comida que já foi mastigada pelos outros. Vai buscar na fonte, que você nunca vai se decepcionar. Agora, Deus pode usar homem? Creio completamente. Deus já me usou para falar profecias, já usou vocês. Mas é para confirmar. Toda vez que eu falo uma profecia, eu falo confirma e coloca em prova. Então, gostei muito disso, né? A outra coisa que você falou que eu gostei muito é sobre a questão do ministério, né? É uma coisa que o pessoal não entende. Toda vez que eu estou fazendo a palestra para pastores, eu costumo colocar em ordem, porque toda vez que você muda a ordem, bagunça tudo. O seu primeiro ministério é você e Deus. É na É isso vertical. aí. Porque se você não estiver bem com Deus, você não está bem com ninguém. Isso mesmo. Seu segundo ministério é a sua casa. Foi o que vocês falaram. Quem ele confiou diretamente para a gente A cuidar Bíblia para ele. fala Yes. que se você não cuida bem da sua casa, como é que você vai cuidar bem da casa do Como? Senhor? Como? Também ela fala que aquele que não cuida bem da sua família é pior do que o descrente. Uhum. Então, uma das coisas para escolher o presbítero, o bispo, do jeito que vocês queiram chamar o nome, era que ele cuidava bem da sua casa. Então, Condição de Paulo, né? Quem almeja o episcopado, ou seja, se você tem um chamado, é lindo, é excelente. Você quer servir ao Senhor, é tão bonito no culto, né? É tão bonito na hora do louvor. Senhor, eu te entrego, eu me rendo, eu te entrego tudo, eu vou para onde o Senhor quiser. E é tão bonito todo mundo cantando que você olha e você fala assim: uau, que imagem maravilhosa. E as pessoas esquecem que Deus leva a sério. Mas aí tem uma condição, né, que Paulo deixa muito claro. É excelente que você almeje isso. É nobre, é lindo, é a melhor coisa que você pode imaginar. Mas você precisa saber administrar, governar bem a sua casa. amém. Ser marido de uma esposa, que os teus filhos te obedeçam, que haja frutos primeiro com aqueles que o Senhor colocou diretamente responsáveis abaixo de você, né? É claro, daí não vamos generalizar Não, que pastor não pode ter problema com o filho. Pode, nós somos pode, atacados o tempo todo. o tempo todo. Mas, Daniel, eu tenho uma crença comigo. Da mesma forma que eu creio a respeito de doenças, né? E recentemente eu tive aí até algumas questões, né, que alguém me trouxe para esclarecer a respeito de uma afirmação que uma palestrante falou que todo câncer tem origem em uma pessoa mentirosa. E é uma afirmação que não é que exatamente seja literal, mas quando você vai estudar o que é que o autor da frase ou do ensino quis dizer, ele realmente quer dizer que a mentira ela pode realmente se tornar como um câncer e as pessoas vão se enganando e elas vão se enganando e ela contamina todos os relacionamentos emocionais, né? Os relacionamentos interpessoais e sem dúvida ela até apodrece o espírito, né? E aí a mentira ela tem de várias formas. Não necessariamente você precisa ser uma pessoa compulsiva que mente, mas você mente quando você nega, você mente quando você tenta parecer o que não é, quando você diz sim querendo dizer não, quando diz não querendo dizer sim, né? Então, e tudo isso eu acho que para o homem de Deus, aquele que disse para o Senhor, eu vou te servir, existe uma promessa também de cura, de que se Jesus levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, todo o sofrimento, toda a dor, eu posso, como pastora, ser atacada. Eu posso, como pastora, receber, sim, o inferno sobre mim ou sobre a minha casa em determinada área. Porém, o inferno não prevalece. Então, não é impossível de eu ser atacada. Agora, eu não tenho que viver ano após ano carregando e vivendo debaixo daquele jugo, seja de doença, seja de um filho perdido. Eu creio que existe vitória, porque a cruz me garante que tem vitória. Amém. Né? E na nossa casa, a gente é assim, a nossa família, ela é marcada por
muitos milagres. É uma série de milagres, né? Quando a gente senta em discipulados mais próximos, e às vezes eu digo para as mulheres que estão na minha frente, fala qual é a área. Pode falar aí, qual é a área? É financeira? É de doença? É de casamento? É de enfermidade dentro de casa? Pode falar a área. É de trabalho? Pode falar que eu vou te dizer que dificilmente a gente já não passou, já não lutou e venceu. Amém. Então você pode lutar, então, mas você tem que vencer. Não pode ser uma condição eu viver a vida inteira lutando ou eu assumir que tá bom, uma cruz que eu tenho que carregar um filho doente, um filho desviado, um filho nas drogas. Entende? Eu realmente não creio nisso. Eu creio que se eu crio no Senhor, toda a minha casa é salva. Salva do quê? Não só do inferno, mas é salva de uma vida de derrotas, é salva de uma vida fracassada, é salvo de relacionamentos destruídos, é salvo de tudo que é malignidade do mundo. Né? Então, eu acho que os pastores, a gente realmente luta, mas Jesus prometeu para a gente muitas alegrias. Né? Ele também disse que se eu deixasse pai, mãe, amigos, filhos, bens por amor dele, ele me daria nessa terra, né? 100 vezes mais e ainda por cima a vida eterna. Tem muita coisa que hoje a gente vive, que vivia antes quando podia comprar, e hoje vive o melhor ainda, ou igual, porque ele dá. Né? Então, eu acho que precisa ter uma coerência. Voltando, tem que ter uma coerência na vida do servo de Deus. Amém. Ou seja, o nosso ministério dentro da nossa casa não pode ser conformado por derrotas. Ah, tá bom, eu sirvo o Senhor, mas a minha cruz é o meu filho perdido. Não. A minha cruz, Jesus já o levou e já Amém. venceu. A gente não pode se conformar, é isso que ela está falando. A gente não está falando de que, às vezes a gente vê, por exemplo, eu sei que a gente é muito atacado como pastores, of course, o diabo ele vem atacar aquele que está mais fraco, né? Então ele vai ficar, a Bíblia fala que ele está como um dragão ou leão, depende da sua versão, em derredor procurando a quem tragar. E ele vai tragar, geralmente, é o mais fraco. O que ela está falando é justamente, não é que não pode acontecer, mas é que a gente não pode conformar. Não. Tem vitória. Romanos 12:2 fala isso, para a gente não se conformar com as coisas desse mundo, mas que a gente possa transformar através da transformação da nossa mente. Você tem que clamar, você tem que chamar, você tem que chamar a luz da palavra aquilo. Não desista. E outra coisa também que eu gostei que você falou e que está em cima disso é o seguinte: como é que a sua filha ia querer ir para a missão se não tivesse aprendido em casa? Se ela não tivesse pego um bom exemplo em casa, ela nunca queria participar. Então, é aquilo que eu estou falando, a gente estava falando, tem que ter cuidado com isso, queridos. Primeiro Deus, depois a sua casa, e terceiro, que a igreja é aquela coisa que Deus te deu, ou que seja. Mas depois, toda vez que você troca essa sequência, bagunça. Você sabe por quê? A noiva tem dono. Exatamente. Quantas pessoas de bem, pastores velhos, que trocaram a posição? E Deus me deu uma palavra muito forte outro dia. Ele falou que tem pastores adulterando com a minha noiva. E por zelo. Olha só que coisa forte. Quando você toma posse daquilo que não é seu, a esposa é do Senhor. O noivo é ele, a esposa é dele. Nós somos só mordomos. Nós somos só amigos do noivo. Nós estamos aqui para proteger, para cuidar, para manter. Tome cuidado, queridos. Eu falo isso com carinho. Porque a gente, às vezes, por zelo, a gente acaba estragando como a gente faz com os nossos filhos, né? Que é proteger eles tanto que a gente acaba não deixando eles fazer nada e vai E criando nos pessoas tornamos inúteis. donos e não pais, né? Exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. É isso que está sendo falado aqui. Não queira inverter e falar que a gente está falando aqui que se você servir ao Senhor, você não vai ter nada. Vai. Mas a gente não vai se conformar. A Bíblia fala que a gente tem que levantar nossas mãos e que a gente tem que clamar. E tem uma diferença entre clamor e oração. Tem. Entendeu? Então aprenda isso. Clame ao Senhor, clame. Porque a Bíblia fala que aquele que pedir, aquele que clamar, vai receber. Então não desista. Deixa eu te falar uma coisa.
A gente não cria filho para o mundo, a gente cria filho para Deus. Amém. E aquela semente que você plantou, eu vou profetizar na sua vida, querido. A semente que você plantou na vida do seu filho está lá. Então vamos ativar através da oração. Não desista, jejue. Porque eu mesmo, eu sou fruto disso. Eu era para estar perdido. Se eu estou aqui Uau. hoje, porque teve pessoas orando por mim. Uhum. Então não desista. Deus tem uma promessa. E sabe o que eu gosto de fazer? Escreva, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloque esse versículo em todo lugar e faça ele a sua oração diária. E comece a orar a palavra que você vai ver a diferença, viu, Aleluia. queridos? Nós estamos junto contigo nessa dor. Então vamos clamar e vamos chamar, porque a gente já leu o livro. E no final, quem vence é o Senhor. Amém. Já sabe o final da história. A gente tem uma experiência muito preciosa, Daniel, sobre filhos, né? Nessa fase, como eu já falei. Pergunta qual é a área que a gente não teve luta. Eu acho que em todas a gente já teve luta. E, inclusive, nosso filho foi muito novo para a faculdade. Né? Acho que ele começou o curso com 16 anos, né? Completou 17 no final do ano e já tinha concluído o primeiro ano. E a gente estava falando anteontem, sobre isso lá em casa, né? Relembrando essa postura dele, que ele foi totalmente bombardeado por ideias que não eram aquilo que a gente tinha ensinado dentro de casa. Ideias marxistas, na verdade. Você Tot- vai dar nome aos bois aqui. Meu Que Deus! ruim. Gente, coisa do inferno que a gente... É isso. Ele sempre gostou muito de conversar com os nossos amigos, né? Sentar na mesa com adultos, pessoas mais velhas. E daqui a pouco, quando a gente começou a ouvir as ideias dele e as opiniões dele, sabe quando você fala assim, meu Deus, esse não é o meu filho. Não, não é isso que eu ensinei. Jesus amado, eu cheguei a falar para ele assim, Paulo disse, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou com o falso evangelho? Eu falo, meu filho, você está sendo igual aos Gálatas. Ou seja, a gente usava essas expressões assim, tipo, como que alguém pode ter te ensinado algo que nós não passamos para você e não é nisso que a gente crê? E isso começou a acumular algumas preocupações no meu coração. E um determinado dia a gente estava juntos, orando por eles, né? Orando, chorando e eu desesperada. Mas, amor, e meu Deus, você viu o que ele falou? Ele falou isso na mesa, ele crê nisso. E ele chegou até, a gente ri muito sobre isso, né? Que ele colocou um belo dia lá na capa, na foto de capa do Facebook, a imagem lá da Dilma. E, gente, é assim, não é para falar de política, porque a gente não, nós não temos, nós não temos nada contra as pessoas, porque era uma época de eleição. Mas o chocante para mim era o seguinte, era a bandeira levantada. E a igreja não é militante de nada. Nós amamos todo mundo, nós somos amigos de todos, nós não somos militantes nem de A nem de B. Nós pregamos o evangelho. Mas, todavia, temos que fazer nosso trabalho de casa antes de votar. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos apoiar, concordar e levantar aquela bandeira de quem é mais próximo da palavra de Deus. Amém. Quem combate o que a palavra de Deus diz, nós combatemos veementemente. That's É it. inteligência isso, né? Não é? Então, eu falei, mas meu filho, a partir de hoje, então, quem vai pagar a sua faculdade, você manda a fatura para o novo endereço, que nós não pagamos mais. Manda lá para o Palácio da Alvorada. Manda para lá. Eu sei que durou algumas horas, ele foi lá, mudou. Mas o que eu quero dizer com isso não é os acontecimentos aí do meio do caminho. Foi a revelação que o Senhor trouxe para mim, que me trouxe cura. Amém. Que eu fui orar com o meu marido. Nós vamos reclamar onde? Nos pés do Senhor. Porque se tem alguém contaminando a mente do nosso filho, se tem alguém lançando seta que por alguma razão ele acolheu, nós vamos reclamar com aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vamos orar, e eu lá. E aí ele abriu a Bíblia na minha frente, a gente estava no nosso walk-in closet, eu lembro disso até hoje. Eu em pé, e orando, e indo para lá, e volta, e clamo ao Senhor, e ele abriu a Bíblia assim na minha frente, e ele começou a ler. Ele abriu as Escrituras e começou a ler. Falou, herança do Senhor são os filhos. Amém. Como flecha na aljava do arqueiro, assim são os filhos. Amém. E enquanto ele lia, realmente essa palavra trazia revelação no meu coração. E eu falei assim, amor. E aí ele começou a fazer eu meditar sobre a flecha na aljava do arqueiro. Amém. Que o arqueiro, ele não tira a flecha e sai soltando a esmo Não. para qualquer lugar. Ele tira a flecha. Primeiro que ele é excelente no que faz.
né? Ele tira a flecha, ele coloca no arco, ele mira, ele olha, ele aponta, ele procura o alvo. E quando ele se sente seguro, ele então puxa e solta. Quando ele me falou isso, eu falei, então quer dizer que eu E o posso futuro dele está nas mudar? nossas mãos. Eu posso mudar e determinar o destino dos meus filhos? Ele falou, sim. Como é que eu posso fazer isso? Com a palavra da profecia e com a minha É intercessão. verdade. É. Irmãos, isso para mim, Daniel, me curou e me trouxe uma revelação que me deu convicção de fé. Eu falei, então acabou. O destino do meu filho, ainda que ele queira ir para lá, para cá ou para acolá, a nossa palavra de autoridade tem poder. Por quê? Porque a Bíblia diz. Amém? Não é que eu acho que é, porque a minha opinião não vale nada. Não é que eu interpretei assim, não. É o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz é poder, é vida, é verdade e não pode mudar. Isso é uma coisa que até isso pode ser alvo de um livro que a gente pode escrever, porque tanta coisa. E tem tanta gente sem autoridade nenhuma de família e falando sobre família, né? E eu vejo, nós temos uma vida real de É família, verdade. com lutas, né? Algumas dificuldades, mas com vitórias e com experiências como essa, entendeu? E a gente não, já que o tema está indo muito pro lado da família, eu ia até falar outras coisas, mas uma coisa que Deus você falou, eu não respondi completamente a tua pergunta naquela hora. Você falou que nos fez ficar, né? E uma das coisas que não foi os filhos que nos fizeram ficar. Eles ajudaram a muita Foram os coisa. instrumentos, né? As coisas, encaminhamento, na língua e outras coisas, enquanto a gente não falava nada de inglês. Mas assim, foi o que nos ajudou. Mas o que nos fez ficar foi a certeza de um chamado. Amém? Porque nas horas de dificuldade, o que vem em nosso coração é a palavra que a gente recebeu, as promessas. Se você se apega nelas, Daniel, quem está ouvindo, para quem chegar a esse podcast aqui, se você se apega nas promessas, como essa dos filhos, como outras promessas bíblicas e promessas de palavras de conhecimento, você tem algo em que se agarrar. Porque quem não tem promessa, isso pode virar até um corte aí. Eu vou dizer que quem não tem promessa não tem onde se agarrar. Na hora da luta, o que nos faz permanecer é a promessa. Então, assim, tem dificuldade que a gente passou, está passando ainda aqui, como pastores, e quem é pastor, você sabe, ter uma igreja, cuidar de uma igreja, liderar uma igreja local, você tem muitas adversidades. Tem muitas alegrias também. Vidas, pessoas que são fiéis, honradas e discípulos. Mateus 28:19 é o texto que eu anotei aqui. Né? Ide por todo mundo fazer discípulos. Então, nosso propósito aqui é fazer discípulos. Não é só plantar uma igreja, mas é fazer discípulos. Então, a gente. Os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Nossos primeiros discípulos, o Cris e a Bela. Eles. Hoje, eles estão muito. Amam o Senhor Jesus. Amém? Servem ao Senhor Jesus Cristo. E os dois, glória a Deus também. Porque a promessa ela é completa. Então, os dois também, eles são muito bem-sucedidos no que fazem secularmente. Amém? Né, o Cris aqui também se destacou no que ele está fazendo. Hoje ele é cidadão canadense. Trabalha numa grande empresa. Agora foi promovido para uma outra. Tem ido muito bem, glória a Deus. E também servindo ao Senhor. Deus não deve nada a ninguém. Amém. Nada, nada, nada. Ele serve com intensidade na igreja, os dois. Amém, amém. Olha aí, queridos. Tem algumas coisas aqui que a gente não pode passar. Já que a gente foi para esse lado aí de família, deixa eu te falar. Você falou sobre a questão do que é difícil, você teve que largar tudo, e eu lembrei aqui muito de Eliseu, né? Quando você estava falando, né? Ele queimou a carroça porque tinha dias que ia ser difícil e ele não queria voltar. Exato. Então você fez isso. Você queimou suas carroças lá, né? Exatamente. O boi pegou o arado, fez um churrasco e falou: não tem para onde Não temos voltar. nada que nos apegar no Brasil. Agora é aqui. Então, assim, tem que fazer isso, queridos. Tem que romper. Tem que ir. Se você tem certeza do chamado, se você fez a confirmação, aí é só seguir. Porque outra coisa que ele falou aqui: sede fiel no seu chamado, que Deus é fiel no seu sustento. Isso é primordial. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Deus não deve nada a ninguém. E nunca vai dever. Aleluia. Então presta atenção nisso, ok, queridos? Agora aqui, voltando sobre
a questão da família, que eu acho muito importante. Eu não sei porque meu coração está queimando para falar isso, por isso que eu Uhum. comecei a falar ali. Foi uma coisa que chave, queridos, que a gente tem parado de fazer. Nós temos parado de fazer isso e o mundo tem nos afastado de fazer isso. Ele está querendo queimar a família, está querendo acabar com a família, porque a família foi a primeira instituição que o Senhor fez. O Uhum. mundo quer destruir isso aí. E é o núcleo de tudo. É. Quer ter uma boa igreja, tem que ter boas famílias. Você quer ter uma boa nação, tem que ter boas famílias. Famílias. Então, o que você vê? Ah, olha só, 2 segredos aqui. 2 chaves importantíssimas que eles falaram. E que a primeira coisa é a mesa. Estão tirando a mesa. Uhum. Não há mais aquele negócio de comer junto. Isso é muito importante. Foi na mesa que eles escutaram. Vocês prestaram atenção nisso? Foi na mesa, é na mesa que você se revela, é na mesa que você tem intimidade, é na mesa que a gente vai conversar, Uhum. é na mesa que há comunhão. Queridos, deixa eu te falar. Eu sei que às vezes, principalmente aqui, nosso tempo, assim, parece que o dia tem menos de 24 horas, não Uhum. é isso? Uhum. Aqui parece que é o dia menor que no Brasil, né? Então, é muito difícil, mas eu quero te desafiar. Tenha um tempo de mesa com você. Se não der no almoço, que é muito difícil, na janta, senta junto, conversa, sabe? Não deixa trocar essa comunhão por uma televisão, por uma internet, que hoje em dia tem tanta coisa para roubar nossa atenção, porque esse é o núcleo. E foi ali que eles viram, entendeu? Que estava alguma coisa errada, que tinha uma semente que estava tentando ir no lugar onde não era para ter sido, Uhum. porque aquele solo era solo sagrado. Isso mesmo. Segunda coisa é o quarto, o secreto do quarto. Eles descobriram na mesa, mas foi no quarto que eles foram lutar. Porque a Exatamente. Bíblia fala: entra no secreto do seu quarto Uhum. e ora ao teu pai que escuta em segredo. Vai clamar, queridos. Eu sei que é gostoso, é bom orar em comunhão com bastante, quando a gente vai para a igreja pedir oração, não tem nada de errado. Mas deixa eu te falar, a intimidade é no quarto. Tem coisa que é só Uhum. no quarto que você pode Uhum. se rasgar e Uhum. falar. Principalmente uma coisa dessa. É no quarto que você vai se revelar. É ali no quarto que você vai buscar ajuda. É ali no quarto, É isso aí. ok? E E que o casal tem que se unir, né, Daniel? essa era a terceira coisa que eu falo direto, sabe, pastora? Tem um poder Tem. na oração. Por quê? Largarão o pai e a mãe e se tornarão uma só Um só. carne. Uhum. Então, quando você está orando os dois juntos, Isso você tem um está poder estabelecendo impressionante. essa É união. verdade. É uma Você está bomba. tendo concordância, não só na oração, mas no filho. Isso Porque o mesmo. filho é o fruto disso, não é? Sim, En- e aí a gente, aí você entra num ponto muito interessante, que, por exemplo, você falou primeiro da mesa, né, da mesa. Eu acho que a gente trabalha muito com crianças, né? Na nossa igreja, as mulheres, elas pastoreiam mulheres e crianças. Então, a gente precisa, o nosso objetivo e quem é o nosso modelo é a vida de Jesus. Então, nós temos um processo que chamamos de processo espiritual na infância, que vai do bebezinho até os 12 anos. Então, a gente discipula as crianças, prega o evangelho para elas, elas aprendem sobre pecado, elas aceitam Jesus, elas aprendem a falar a palavra de Deus. Nós temos um projeto que chama Mateus 28, que a gente faz as crianças praticarem o que aprendeu em determinado momento. E, e aí a gente estava Praticar ensinando outras, né? ensinando outras. Amém. Então, a gente está, inclusive, na nossa igreja, nesse mês de agosto, nós estamos todo domingo, nós temos lá pelo menos 2 adolescentes que eles estão lá ensinando o que eles aprenderam. E é muito lindo, é muito precioso. Eles fazem um louvor, eles pregam, eles cuidam, eles fazem tradução. É fantástico, porque eles realmente precisam ser discípulos e os pais estão lá ensinando também. Então, é um trabalho junto da família, dos pais com a igreja. E ainda que não seja, nós alcançaremos as crianças e depois Amém. das crianças, as famílias, e é assim que a gente prega o evangelho para crianças e crê na conversão. Mas a gente estava, há um tempo atrás, meditando sobre essa questão da mesa. As casas foram projetadas porque Satanás ele é muito astuto. Então, essa programação de dissolução da família não é algo que simplesmente aconteceu há poucos anos atrás. Não, isso veio
sendo desenvolvido sistematicamente ano após ano, né? É na moda, no cinema, é na televisão, é na arquitetura das casas. Antigamente, a gente entrava na casa, né? Nas casas, e as crianças, todos os dias, elas viam a história da família pendurada na parede, em cima dos móveis. Então, era cheio de fotos, né? Fotos das férias, foto de quando era Para pequeno, trazer a memória. foto do casamento, foto dos avós, foto da família. As crianças cresciam acompanhando aquelas memórias, fotos de viagens, né? Tudo que acontecia na família, alguém registrava, investia-se nisso, em fotos, por exemplo, e se sentava à mesa para comer. À medida que o tempo foi passando, começou a ficar feio você ter fotos, porta-retratos nas salas. Não, vamos colocar uma decoração mais moderna. Vamos deixar clean, o menos é mais, essas coisas todas. E tirou todas as memórias das crianças. Tirou tudo o que remete à família. Não tem mais. E aí a mesa foi substituída pelo quê? Pelo quarto, onde deveria ser só um lugar de intimidade com Deus, virou uma intimidade com o inferno. Porque nós, como pais, e nós também fizemos isso, né? Nós também demos isso para os nossos filhos. Nós demos quartos 100% equipados, com computador, com televisão, com escrivaninha, tudo do melhor conforto, né? Com os iPhones, com os celulares mais atualizados, com o iPad, com tudo, com videogames. Nós também fizemos isso, nós demos isso, mas graças a Deus a gente não isolou os nossos filhos lá dentro do quarto, porque a gente nunca permitiu que houvesse chave nos quartos dos nossos filhos. Nunca isso aconteceu. Mas não é isso que acontece na maioria das famílias. A maioria das famílias coloca, equipa tudo, põe a criança dentro do quarto, joga ela lá dentro, ela não te perturba, ela não chora, ela não pede, né? E ali o inferno tem acesso a tudo nessa criança, através dos jogos. Muitos portais abertos. Totalmente, porque você deixou a criança lá, ela não te perturba. Enquanto as mães, os pais ficam cada um para um lado, outro para o outro, isolado também do seu mundo virtual, a criança fica lá sendo totalmente a pior prisão que ela tem, onde é a maior exposição, onde deveria ser um lugar de proteção. É verdade. De ir para descansar, ela se torna um lugar de maior exposição a tudo que não presta. Mas porque isso foi paulatinamente, gradativamente sendo desenvolvido e tudo preparado para que a gente isole os filhos lá nos quartos. Verdade. Isola no quarto, dá uma televisão, dá um videogame, dá um computador, dá tudo para ele, e aí ele tem lugar para comer, ele tem lugar para acessar, e você é o único que não tem direito nem de entrar. O pai tem que bater, não pode, é o meu espaço. Fique para lá, não entra. Então, nós precisamos acordar para isso. A Igreja de Jesus, as famílias cristãs, tem ainda essa chave que pode virar e dizer, não, na minha casa pode ser que eu tenha que refazer a arquitetura, mas eu vou voltar para a mesa, eu vou olhar nos olhos dos meus filhos, eu vou entender quando eles entram na porta, pelo seu caminhar, quem eles são. Os nossos filhos são adultos, né? Recentemente, que acho que uns 2 anos atrás, a gente estava sentado na sala, 2, 3 anos atrás, minha cunhada ainda morava aqui com a gente, aqui em Toronto. E o nosso filho, a gente estava conversando na mesa da sala e a gente percebeu ele entrar em casa. Do jeito que ele abriu a maçaneta da porta, eu e ele olhamos, o que aconteceu? Impressionante. Meu Deus! O jeito dele abrir a porta já para nós, a sensação de que algum problema está acontecendo. E aí a gente, meu filho, está dizer tudo nada. bem? O que aconteceu? O Fran perguntou, eu perguntei, Cris, o que houve? Ele, não, eu só quero ir no banheiro. Eu estou desesperada para ir no banheiro. Aí, mas, ou seja, a gente viu, fosse o que fosse, ele chegou com alguma angústia da rua. Para quem a gente conhece. Tá Mas atento, se eu não vejo nem o meu filho chegar, né? Se eu não conheço meu filho, ele pode chegar com um problema muito mais sério do que uma dor de barriga e eu nem perceber, né? E como é que a gente vai conhecer se a gente não gasta tempo com eles? Invista tempo no seu filho, querido. Foi muito bem falado aqui. Não adianta você comprar o melhor iPhone para eles. Ele nunca vai te substituir. E hoje em dia, o que nós fazemos? Nós trabalhamos mais para poder dar mais e essas coisas nunca vai te substituir um pai ou uma mãe.
E não deixe a educação. Deixa eu te falar uma coisa. A educação do seu filho tem que ser sua responsabilidade. A igreja não está lá para educar seu filho. A escola não está lá para educar seu filho. Cada um tem uma parte, mas a parte da educação é sua. Olha só, continuando nesse assunto de filhos, vocês falaram uma coisa, continuando na oração, que eu achei importante, é orar a palavra. Não só no secreto, mas também orar a palavra. Há um efeito quando você ora a palavra, queridos. E você vê ali, porque a palavra já está dita. E é para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é as Aleluia. promessas do Senhor que Uhum, estão Uhum. contidas dentro da palavra. uhum. Então, olha só, queridos, só para você entender, somos nós que damos a direção e a distância. Naquele Exatamente. versículo que você deu, Yes. né? Uhum. Foi falado aqui, eu só quero apontar isso, A palavra porque de Deus diz. quando eu falo ali sobre a flecha, né? É você que vai apontar, é você que dá a direção. É você que tem que dar a direção. Mas deixa eu te falar, se você estiver virado, não vou usar a esquerda, senão o pessoal vai pensar que ele tá batendo. Não estamos falando de política, não Mas é o se nosso você foco. estiver, ok, se você estiver virado para a esquerda ou para a direita e não no centro, Uhum. você não vai estar acertando o alvo. Então a direção é você que dá, mas a direção vem de Deus. A direção está contida na palavra. A Uhum. direção tem que vir. Então é você que tem que saber onde é a direção para que você possa apontar. Segundo é a distância. Quanto mais você puxa para trás, mais você vai levar para frente. O que significa isso, queridos? Eu sei que é difícil, igual foi falado aqui, você gastar tempo, você pegar Yes. ele, sair, Dá andar, limites. Energia, esforço, né? Dedicação. mas é isso que vai levar ele É pra isso frente. mesmo. Quando você Meu segura, Deus. Uhum. é que vai levar para frente. Hoje eu estava. Salmos 127, versículo 4, para quem não sabe. Vai estudar, que o Senhor vai falar com você também poderosamente como falou comigo. Amém. Então você vê ali, eu estava vendo o Fantástico, uma coisa sobre um influenciador, Elker, e ele estava falando que quando Sim. que tá um maior bafafá que teve aí Felca. agora. É Felker, Felca, né? é Felca, Felca. Felca. Daí ele estava falando justamente que os pais dele, quando começou, ele jogava muito videogame e tinha aquilo e estava indo, bombando, só que os pais retiraram ele. E ele hoje agradece os pais Isso aí. por ter retirado. É isso mesmo. Então é isso, queridos. Deixa eu te falar uma coisa. Seu filho não tem capacidade emocional Uhum. ou mental para fazer nenhuma decisão sobre a vida dele. Cabe a você fazer. Então não deixe a internet fazer, não deixe as outras pessoas fazer. Deus deu ele para você. É isso Então é mesmo. você que tem que tomar conta. É isso E aí. do mesmo jeito, Daniel, que o Felca, do mesmo jeito que o Felca reconhece e agradece, não pense que se você for um pai permissivo e se render a todas as vontades do seu filho hoje, lá no futuro ele não vai te cobrar. Ele vai te cobrar, porque a conta quando chegar, a tristeza vai chegar primeiro no coração dele. O primeiro a ser dilacerado, frustrado, magoado, ferido e detonado por Satanás é o próprio seu filho. E a primeira pessoa a quem ele vai jogar na cara e vai cobrar vai ser do pai e da mãe. Verdade. Por que você deixou? Por que você me deu? Por que você não me impediu? Então, não ache que você não será cobrado. Além de você ser cobrado por si próprio, além de o inimigo te lançar um monte de condenação e acusação, porque esse é o trabalho de Satanás, a coisa mais dolorosa vai ser o teu filho olhar para você e falar: por que você deixou? Você tinha autoridade, eu era muito criança. Eu não tinha condições de decidir por mim. Pai, mãe, por que você deixou? Então é muito melhor, como dizia já a minha avó, né, a minha mãe, é melhor você ficar amarelo agora do que branco depois. Boa. Então, não tem problema se ele te chamar de chato. Não tem problema se ele espernear. Não tem problema se ele chorar. Você não é amiguinho do seu filho. Não. Seja firme porque em algum momento o filho ele busca por disciplina. Ele busca, filhos gostam de disciplina. Nós tínhamos uma amiguinha do Cris, né, com 5 anos de idade. E ela era de uma casa muito permissiva. Podia tudo, não tinha hora para nada. Todos os brinquedos, tudo com acesso.
e dormia a hora que queria, comia o que queria e tal. E um dia ela foi lá em casa. Passou um dia com o Cris, né? Muito amiguinhos da escola, coleguinhas e tal. E aí toda hora eu dizia, Cris, hora disso, hora do lanchinho, guarda o brinquedo, hora de tomar Mas banho. nada excessivo, coisa muito Muito tranquila, natural nada. natural na nossa Common rotina. sense, que hoje em dia, se você tem common sense, você tem Você já está é o esquisito. doutorado. É, Você é. tem um doutorado. Doutorado em alguma coisa. Só na base do bom senso, né? Que era para ser o bare mínimo. O mínimo do mínimo era o common Era o sense. mínimo, era o mínimo. Agora, se você tem, você já é um doutor. Isso Terra de mesmo. cego, quem tem um olho é rei, né? Mas pode ser que a gente também seja muito criticado. Porém, aquela criancinha de 5 anos de idade, e eu tocando a rotina normal, porque eu tinha que levar eles para a escola e tal, e fazer o que tinha que fazer. E ela falou assim: Cris, a sua casa é muito legal, porque aqui parece um exército. Aí naquela hora eu falei assim: É meu uma Deus. frase muito Eu emblemática. falei: assim, meu né? Deus, será que realmente eu sou uma mãe muito rígida? Será que a gente é muito duro? E a gente foi se analisar e falou: não, o Cris era livre, mas a gente tinha horário para as coisas. E a gente aprendeu com aquela criança que eles gostam de ter disciplina, eles gostam de ter rotina, eles querem ser conduzidos. Às vezes a criança chama atenção, grita pelo pai e pela mãe, né? Porque ela quer que alguém olhe para ela e diga: me conduza. Isso pode, isso não pode. Estabeleça limites, né? Limites. Quem não gosta de ter uma estrada para caminhar? Né? Uma frase aqui de efeito, porque é mais ou menos isso. Ela queria saber para onde é que eu vou. É, Né? Uma liberdade uma direção. direcionada, né? E a gente fazia o mínimo. Então, não é nada excepcional. É como você falou. Faça o feijão com arroz. Não se omita, né? Não É. se omita em relação à verdade. Que se você for olhar, a Bíblia mesmo fala, né, que Deus admoesta o filho a quem ama. E Uhum. se ele não faz, é porque não é filho, é bastardo. Misericórdia. Então a gente Corrige, vê ali, Senhor. se você olhar ali a vida de Jacó e de Esaú, né, aos olhos dos homens, Esaú, que Deus desprezou, mas ele desprezou Deus primeiro, né? Uhum. Porque se você vai ler ali, ele buscava tudo que não gostava para poder fazer, né? Pegou duas mulheres para aborrecer a mãe, então que não era permitido ele ter da terra. Mas olha só, a Bíblia fala que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Mas se você for ver pelos olhos da carne, quem herdou toda a riqueza de Abraão? Esaú. Quem Dos bens. dos Uhum. bens, a Uhum. riqueza toda ficou com Uhum. ele, né? Uhum. Você vê, por exemplo, ele fez o que ele queria, ao que bem queria. E se você for ver a vida de Jacó, foi terrível, coitado. Ele sofreu o tempo todo. Eu sei que ele fez coisas erradas e tinha que ser pago. Mas foi Mas muito disciplinado. do início ao Uhum. fim. Daí você vira assim, mas que amor é esse? Yeah. Né? Aos olhos do homem, quem saiu bem foi o outro. Mas é isso. Mas a bênção veio sobre Jacó, né? Ele não podia virar Israel se ele não tivesse trocado o DNA que havia dentro dele, Uhum. a corrupção que havia dentro dele. Então, muitas vezes Deus está te formando. Não fica igual olhando para o pasto do vizinho que está mais verde, porque Deus tem uma promessa para você e Ele quer te levar para lugares mais altos, mesmo que agora não pareça. Mas deixa eu te falar. Hoje, quando a gente fala, um dos patriarcas é quem? Não é Esaú. Pelo contrário, Edom foi destruído. Uhum. Mas quem Acabou. prevaleceu e prevalece até hoje? Israel. Jacó. É isso aí. Então é isso, queridos. Aprenda a ser Israel, pare de ser Jacó. Quando a gente ensina para as crianças o Deus de gerações, né? A gente ensina o Deus de gerações, a gente começa ensinando. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém. Esaú não aparece na equação. E agora também, Daniel, tem uma geração de cristãos que realmente eles querem ser Jacó. Uhum. Veja, Jacó não, eles querem ser Esaú. Esaú herdou a riqueza do pai, mas aí ele quis reivindicar e se revoltou porque também queria a bênção espiritual. Hoje a gente tem uma geração muito grande de gente assim, que deseja a bênção de Jacó,
mas não quer abrir mão da herança material de Esaú, né? E quando vem a primeira disciplina pelas quais Jacó passou, a pessoa não aguenta. Esse amor, esse desejo todo vai embora, evapora, porque Deus realmente nos disciplina. Não tem jeito. A disciplina é para quê? Não é porque você fez coisa errada, mas a disciplina faz parte do treinamento. Pra você Então, crescer. se faz parte para nós, como filhos de Deus, faz parte para o nosso filho, nenhum de nós fica livre dessa disciplina. A gente aprende e todos os dias nós temos uma lição nova, não é não? Quem é pastor? Você fala, mas meu Deus, eu achava que eu já sabia, eu achava que eu já tinha vencido, eu achava que eu não precisava mais passar por isso, e aí você se depara com a situação e fala, Jesus, o que mais tem dentro de mim? Você fala, o Senhor está me ensinando. Ou seja, nós continuamos sendo treinados. Mas tem muita gente que não suporta esse treinamento. Primeiro, abre mão, troca imediatamente a bênção pelo prato de lentilha, mas depois quer também ir lá reivindicar a bênção. Desculpa, não dá para ter os dois. Não, tem que focar em um. Queridos, eu sei que a conversa aqui está muito boa, Uhum. mas eu queria que você falasse um pouco sobre o novo filho de vocês. Aquele filho que nasceu agora. O podcast One Voice. Eu queria que você falasse como nasceu, da onde nasceu e o que está acontecendo agora e qual é o futuro desse filho. Olha, o One Voice faz parte desse treinamento disciplinatório do Senhor, né? O que significa isso? Não é de agora, eu acho que desde a pandemia, as igrejas, os pastores, os missionários precisaram se reinventar ou se utilizar das redes sociais para pregar o evangelho. Mas eu e o Fran, pior é que às vezes é um e o outro não, né? Mas, na verdade, nós dois temos um problema com isso, de estar ali presente nas redes sociais, de fazer stories de tudo que a gente faz. Eu faço um esforço. Eu digo para você, eu faço um O esforço para problema fazer é isso. disciplinar. É, É ter uma constância de estar ali, compromisso com isso, sabe? Dá mas trabalho. aí, Compromisso. Dá mas trabalho também demais. não é isso. Aí eu Além disso. andei fazendo alguns stories e aí a moçada que sabe tudo, né? Fala assim, não, mãe, assim não pode postar, não pode ser assim, tem que ter um jeito assado, tem que ter uma edição. Eu falo, gente, eu não sei fazer, eu não tenho nem paciência para isso e eu realmente não sei fazer. Então, isso fazia a gente fugir da câmera, fugir de gravar alguma coisa, de publicar alguma coisa, né? E aí a questão do One Voice é que foi pesando no nosso coração, mais no meu coração. Ele também, primeiro, acho que o Fran começou a falar, de fazer um podcast, Um ano antes eu comecei a falar em fazer um podcast, né? de fazer uma sala de bate-papo, de compartilhar, porque não adianta a gente saber muito, Daniel. Se você não transmitir, ninguém vai saber o que você sabe. Porque a autoridade está em você comunicar aquilo que Deus te deu, aquilo que Bem, você sabe. Senão, vira um amor. vai virar um mar morto, justamente. Então ele começou a falar, eu quero fazer, mas aí é toda a luta do dia a dia, é a condição, é o equipamento, é o não sei o quê. E no ano passado isso começou a virar algo muito tipo assim, um imperativo de Deus, que era para eu fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou fazer o quê? Então eu quero contar o que Deus faz. Bem. Como que nós chegamos nesse nome, que inclusive foi meu marido que deu. E by the way, o nome é maravilhoso. Eu amei o nome, sabe? Yeah. One Voice é o que a gente precisa. One Aprender Voice. a falar em uma só voz. Yes. No casamento, na Tudo. igreja, É. fala de unidade, essa é a Gostei ideia. demais. E aí é One Voice. Mas que One Voice é essa? Exatamente, faz parte da unidade e da única voz que tem que nos guiar. Amém. E que é a primeira que nós calamos. Como é que a gente cala? Então, o que eu vou compartilhar nesse One Voice Podcast? Aquilo que ele faz. Porque eu gosto muito de adorar o Senhor por cada coisinha que ele me dá. Amém. Seja grande, seja pequena, eu levanto o altar de adoração rápido. Tipo, eu estava vendo você mostrar, né, as suas novas construções. Eu falei, Jesus, que maravilha, eu louvo a Ti por isso. Por quê? Porque o coração desse irmão é para o reino, né? Enquanto você não tinha tudo que tem ali na sua piscina, você já nos chamou e deu para a gente, ofereceu para a igreja fazer batismo na sua casa. Eu acho que foi o nosso
É o Terceiro, segundo, segundo terceiro batismo batismo da igreja da Sabia Vine disso? Toronto. Acho que foi o segundo. Acho que foi o De segundo lá pra cá já batismo. teve vários, mas aquele foi o É. segundo. Amém, amém. No A gente comecinho da ainda não tinha, igreja. a gente ainda não tinha templo, a gente ainda não tinha, né, não dava para fazer porque a gente alugava só um horário numa igreja e nós tivemos a sua casa aberta. Aí eu vejo tudo o que Deus te dá, porque toda a boa dádiva vem dos céus. Então eu Amém. estava vendo e adorando e louvando ao Senhor e assim eu faço com todas as coisas, sejam pequenas, sejam grandes. E aí eu lembro sempre de um detalhe. Quando você não tem e precisa de um milagre, você chora igual o filho que chora, esperneia, faz birra, se joga no chão, faz promessa. Eu prometo isso, eu vou me comportar, eu vou aquilo. E à medida, no momento que o pai entrega, dá o presente, acabou. 5 minutos depois, perdeu a graça, já joga para lá. E é toda aquela busca emocional por alcançar aquilo, resumiu em que logo perdeu a graça. Nós temos esse comportamento com o nosso Deus, com aquilo que Ele faz e com os milagres que Ele nos dá. Verdade. Então, você faz propósito, você jejua, você ora, você promete, você firma alianças, você faz votos, porque você quer que Deus te dê algo. Então, é o evangelho que a Bela estava falando com a gente, né, até semana passada, como é que fala? Eucêntrico, né? Eu sou o centro. Eu sou o centro. Eu vou até Deus buscando aquilo que Ele pode me dar, Egocêntrico. né? Ao passo que eu tenho que ser um evangelho kingdom center, Cristocêntrico. reinocêntrico, Yeah. reino, né? Tem duas formas de encarar o trabalho, né, Yeah. da igreja. Ou ele é somente o do Cristão cêntrico. cristão-cêntrico, é Uhum. voltado só para o cristão, ou o reino, o Kingdom Center, que seria voltado para a visão de Jesus, o reino O de que Deus Ele na terra. quer. Trazer o reino para essa terra, né? Então, concluindo a minha resposta do porquê do One Voice, eu falei, eu quero lembrar, eu quero trazer à memória Amém. aquilo que nos dá esperança, que gera fé, que aumenta a fé, que renova a fé. E o que pode ser isso? O que Deus fez, né? Então, eu quero que as pessoas se lembrem, porque você deve ter muito mais, infinitamente mais histórias dessa do que eu, de sentar com as pessoas que vieram do Brasil ou de outros países, né? Porque você tem um relacionamento aí com gente de todo lugar do mundo, que quando quis vir para um país como é o Canadá, colocou Deus à prova, pediu, implorou, fez tantas promessas e propósitos e o Senhor respondeu com milagre. Ah, Senhor, eu quero ir para o Canadá, eu quero vender essa casa em 3 semanas, que seja pago em dinheiro, em espécie, e o comprador aparece na casa com bolo, na Amém. porta da casa com um bolo de dinheiro, e a pessoa vai vendo que Deus alinhou e que Deus fez tudo. Ah, eu tenho 10 pessoas que todos tiveram visto negado. Quando chegou na minha vez, o visto foi aprovado e eu não tinha condição nenhuma. Deus fez. Amém. Ou seja, e a pessoa chega até aqui. Mas quando ela chega aqui, ela começa a se encantar com as fascinações da terra. E tudo aquilo que Deus fez não passa de uma memória que às vezes a pessoa nem se lembra mais, porque aqui ela se torna dona do seu próprio destino. Ela percebe que lá no Brasil, de repente, ela teria que viver o resto da vida com um palio, mas aqui, com 1 ano de Canadá, ela consegue comprar uma, sei lá, uma BMW, uma Mercedes. Então, ela esquece que ela depende do Senhor, porque a gente liga a Deus a coisas que Ele pode me dar. Te busca mais as bênçãos do que o Deus. Exatamente. Então, por que é o One Voice? Que a gente é você, em uma só voz, contar e relembrar o que o único Deus fez e o que Ele faz para você. E você se lembrar que você chegou até aqui porque teve um testemunho, teve um mover. E você até saiu de lá e veio para cá com um chamado. O que aconteceu com esse chamado? Então, o nosso propósito, que também é uma guerra, sabe, de você manter, de você ter edição e essa coisa toda que tem que ter, que até te perguntei, né? Quem que te ajuda e tal? Tudo nosso tem que ser conquistado em oração, né? Amém. Mas ele tem trazido testemunhos muito poderosos e preciosos, de histórias que quando a gente vai ouvindo o que Deus fez, pastores, pessoas, documentações, você começa a mover as águas. E a pessoa começa a reviver aquilo que o Senhor fez e que talvez fazia anos que ela nem adorava, que ela tinha até esquecido.
Então, o One Voice Podcast tem esse objetivo. Estou com um projeto mais para mulheres, né? Eu não queria fazer sozinha. Eu não gosto de fazer nada sozinha. Não gosto de ir na academia, não gosto de fazer nada sozinha. Então, eu falei com o Senhor que eu queria alguém para fazer o podcast. Ou seja, né? Eu tinha lá várias condições. E ok, começamos com mulheres e hoje aí acabou que a gente migrou e voltou para quem? Para o meu parceiro, né? E daí nós começamos a fazer com a família, fizemos ali uns episódios com a família. E hoje o One Voice, os hosts somos eu e meu marido. Né? Então, ao invés de ele ter mais um, todas as falas, os convidados virão para o One Voice mesmo. Amém. Ou seja, just One Eu Voice. acho que agora o foco vai ser mais família e missões, né? É o que o Porque Senhor o foco quiser antes era mais trazer. mulheres, hoje Yeah. é família e missões, né? O foco do nosso podcast e tem sido uma direção de Deus. Amém. Eu acho muito válido e muito importante, queridos. Às vezes você fala, mas tem tantos podcasts. E quantos que tem que não estão falando a palavra do Senhor? Meu Deus, é verdade. Entendeu? Eu mesmo, eu não queria a mesma ideia. Fui desafiado. Um dia eu estava escutando um pastor falando uma asneira, desculpa falar, gente, mas era falando uma asneira que não tem nada a ver com a Bíblia, ok? E aí eu falei ao Senhor, mas Senhor, o que é isso? Aí Deus falou assim no meu coração, falou assim, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, e o que você está fazendo? Meu Deus, é isso Aí eu mesmo. falei, vai falar. Daí ele foi e falou assim, ó, saber o que é certo e não fazer é um pecado. Aquele que sabe, né? Que o que deve fazer não faz, está pecando. Então Meu eu Deus. comecei ali a entrar, eu não tinha Instagram, eu abri o Instagram, daí a gente começou com a ideia do podcast, e hoje a gente está começando a fazer em todas as línguas, porque Deus está trazendo pessoas de Glória a todos os lados. Deus, A gente amém. já tem em espanhol, inglês, português, a gente vai começar em urdu agora, para o Paquistão, Meu e um Deus. pouco para a Índia, né, que pega. E a gente quer achar agora um pastor em francês. Você é um pastor aí que está preparado aí para falar sobre a palavra, vem que a gente está precisando aí. A gente quer fazer em todas as línguas. Mas é isso, foi maravilhoso essa história de a gente tem que fazer isso. Eu quero desafiar você a continuar fazendo isso, entendeu? Amém. Porque Deus está nisso. Amém. A gente reclama tanto das redes sociais, a gente reclama tanto da internet, mas é só uma ferramenta. O que importa é o que você está fazendo com ela. E eu quero te parabenizar vocês dois por essa atitude. E que esse filho, né? Porque a gente planeja tanto, a gente coisa tanto, mas quando você faz o primeiro que você faz ali, parece estar gerando, está É saindo, né? verdade, é Que é verdade. tanta preparação, queridos, dá tanto trabalho, igual eu estava falando. Então, o primeiro parece assim, primeiro você tinha até ideia, né? Você tinha assim, ultrassom na sua mão. Isso Mas mesmo. quando você pega, a emoção é diferente, né? Quando você pega o bebê no Tem colo. muita gente tem mais pessoas envolvidas no podcast, não é só a gente que está aqui na câmera, né? Tem Sim. mais um monte de coisa, de parceiros e pessoas que ajudam a gente. Se não tivesse pessoas envolvidas, não sai nada. Ela conseguiu agregar algumas pessoas que puderam ajudar a gente, que a gente foi trazendo também. E aí está conseguindo colocar em prática o sonho do podcast. Agora, das mulheres. eu queria terminar. Eu queria que vocês falassem, porque foi falado aqui, vocês verem. E eles começaram. O pastor falou que estava falando que 20 anos, mais ou menos, ficou adormecido esse chamado que era para ir para o exterior, né? E aí eles vieram. Essa questão do podcast também começou agora. E muitas vezes você está aí parado, desanimado, fala, não, está muito tarde da gente começar. Olha aí, eu queria que vocês falassem, olhando para aquela câmera ali, e desse uma palavra de incentivo. Falar que nunca, nessa questão de estar tarde para começar. Bom, para mim, há um desafio, houve um desafio inicial muito grande na minha mente, no meu coração. Houve alguns conflitos também, mas o chamado ele é maior. Na verdade, tem uma frase que é muito popularizada no nosso meio, que o chamado é que nos possui, não nós possuímos um chamado. Legal. Né? Porque a gente pode fugir igual o Jonas, mas uma hora aquele chamado ele vai
Deus vai preparar de alguma forma. Deus preparou um caminho totalmente diferente, não estava no nosso foco. Mas uma coisa para quem está aqui, que tem um chamado ou quer servir ao Senhor, coloque o pé nas águas. Amém. Tome a primeira atitude, o primeiro passo. Procure, tira um tempo, se isole, vá jejuar, orar e busque do Senhor palavras, busque do Senhor clareza do ministério, clareza do que Amém. fazer. E após essa clareza, você então comece a dar os primeiros passos. Você não precisa virar um missionário que desbrava lá no interior da África de cara. Não. Vá tomando um passo na sua igreja, no seu local onde você está. E a partir dali comece a dar frutos. Foi o que nós fizemos. E é o que é exigido geralmente de um missionário. Dê fruto onde você está. Amém. E a partir dali você espalha. Você então é reconhecido no seu local. Busque confirmação ali. Busque apoio da sua igreja e das pessoas que te lideram. E a partir dali, vá buscando solidez no seu ministério. Se você já é um servo do Senhor e tem dado fruto, amém. Busque agora do Senhor a clareza do que fazer. Se você quer ser envolvido em missões, se é missões no interior do Nordeste, se é missões na África, se é missões no Canadá. Estamos falando para pessoas falantes de português. Então, são pessoas que provavelmente moram no Brasil ou moram aqui no Canadá. Mas se você quer servir, e essa é uma coisa que eu aprendi. Existem orações que você ouve um não, ou talvez, ou ainda não, mas uma oração que Deus sempre ouve é aquela: envia obreiros para a seara. E geralmente, você é a resposta dessa oração. A começar em mim. Esse é uma grande verdade. E nós, assim que chegamos aqui, Deus falou para a gente: orem por obreiros para a seara. Deus não nos dirigiu. Assim, foi surgindo no meu coração: Gil, Deus está nos falando. E fala fortemente comigo. Vem essa palavra no meu coração. Busquem e orem por obreiros para a seara. Não orem por ovelhas ainda. Não orem por crentes da igreja, por igreja lotada. Orem por obreiros. Orem por obreiros. Amém. E Deus começou a ouvir e trazer pessoas sempre. e parceiros. Essa oração tá você não pode parar sempre de fazer orando, nunca. sempre. Essa oração não pode É parar. a fundação, né? Essa é uma oração que Deus sempre ouve. É o clamor. E está sempre faltando. Porque o pessoal não entende, eles querem começar a casa pelo telhado, tem que começar pela base. Yes. Uhum. Sempre, na verdade, nós temos que orar, porque, na verdade, na igreja, a gente não está trabalhando para ovelhas. Nós estamos trabalhando para pastores. Amém. Formar líderes, formar pastores, Exemplo de discípulos. Jesus. Era o que Jesus fazia. Ele falava para as multidões, mas Ele ensinava a todos. era os 12. Uhum. Né? Eles recebiam ensinamento, de verdade, treinamento. Em relação ao tempo, o que eu posso dizer é que Deus não chega antes nem depois, né? Não Amém. chega atrasado, ele chega na hora certa. Nós é que temos uma noção diferente de tempo. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, que eu vim do Rio Grande do Sul para São Paulo, eu sabia que São Paulo, porque eu fiz o treinamento na Jocum de Porto Alegre, e para mim eu continuava caminhando, porque meu chamado era para as nações. Então eu saí do Rio Grande do Sul, eu fui para São Paulo, eu sabia que ali eu ficaria um tempo e Deus me enviaria para as nações. Amém. Né? E então eu achava que aquilo ia ser coisa muito rápida. Então Deus falou para mim: São Paulo é uma parada para você. Uhum. Mas essa parada, ela durou 26 anos. Olha só. 26 anos. Então, primeiro, o Senhor me deu uma família, me deu um marido, me deu filhos. E num treinamento bem hard, né? Bem difícil em todas as áreas. Então, tudo aquilo que o Senhor foi fazendo era parte de eu ser treinada para depois ser enviada. Então, aí você fala assim: já passou 26 anos, o meu chamado era lá quando eu era jovem. Gente, não tem tempo. E aí eu costumo dizer, eu sempre fui uma pessoa muito doente, aí eu testemunho na área da saúde. Eu sempre fui muito doente. Eu fui uma criança doente, uma adolescente doente, uma jovem doente, uma adulta doente. Fisicamente. Fisicamente, de doença física, né? De fraquezas, de doenças mesmo, doenças sérias. E então tudo para mim era muito difícil, tudo para mim era sempre com muita dor. Eu tinha uma empresa com muitos funcionários
E tinha dias que eu cheguei a tomar 2 cartelas de Dorflex durante o dia, durante o expediente, para poder trabalhar. Tinha uma enxaqueca que não passava com nada. E tudo isso eu fiz com uma saúde muito debilitada. Mas eu desejava ser curada. Amém. E eu comecei a ser curada em 2017. Amém. Aí eu falo hoje com 53. 3, né, amor? Você tem que saber quanto que ele tem para saber que eu tenho um a menos. E eu tenho uma saúde muito melhor do que a saúde quando eu tinha com 25, com 30. Amém. Então eu Amém. falo que eu tenho a unção de Caleb, que Amém. nessa fase da vida eu me sinto melhor, mais disposta e com mais vigor físico de quando eu era jovem. Amém. Então, o que é o tempo? Como é que a gente vai dizer não tenho mais tempo? Não, se eu tiver que gastar todos os meus dias, né, fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu vou fazer, mas não deixe de começar. Então, não deixe Satanás dizer para você que o tempo já passou. Também para os novos, que têm um chamado genuíno, que você tem convicção de que Deus te chamou, não ache que se não for do jeito que você acha que vai ser, se não for pela porta que você vai entrar para começar a exercer o teu chamado, que acabou. Não. O Senhor tem um chamado, ou seja, esse é o seu objetivo. Amém. Teu ministério, o teu chamado. Mas os caminhos podem ser adaptados. Uhum. Então, aprenda a ser flexível e não desista do seu chamado. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Foi um prazer tê-los conosco. Nós Foi um agradecemos. prazer mesmo. Agora, queridos, vocês gostaram? Não foi maravilhoso? Então compartilhe. Seja um participante desse ministério. Não se esqueça, você pode ir em lugares que nós não temos alcance. Amém. Seja as pernas desse ministério e começa a dividir isso. Queridos, tantas vezes a gente divide tanta coisa boba. Vamos dividir coisas que edificam. E a gente vai colocar aqui, eu quero que vocês sigam One Voice. A gente vai estar colocando depois aqui na descrição. Vai lá, assista, vai ser uma bênção na sua vida. E compartilhe, queridos, faça a sua inscrição. Eu sei que tem muita gente que fala, mas é verdade. Se você não fizer a sua inscrição, tem muita gente que assiste e não faz a inscrição. É só apertar o botão, querido. E você vai Não custa estar... nada. dá uma curtida, manda, e você vai estar nos ajudando a alcançar mais pessoas. Então não Por esqueça, favor. a gente vai colocar aqui depois One Voice, para você estar acostumando. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe grandiosamente. E não se esqueça, Deus te ama e nós também te amamos.